Patriotas, o cerco fechou nos Estados Unidos para a cleptocracia e para a bandidolatria e para os comunistas com essa ideologia. E pelo caminhar da carruagem vai fechar no Brasil também. Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade. Bom, pessoal, o Trump ele toma posse há menos de 2 semanas. E o bicho já começou a pegar, mas está pegando violento. Vocês lembram, lá no primeiro mandato do Trump, quando ele começou a usar uma expressão que era drain the swamp, que significa drenar o pântano. Alguém lembra disso? Eu até procurei aqui uma figurinha. Vocês lembram disso aqui? Trump, drain the swamp. Drenar o pântano. Vocês sabem o que significou isso na época? E o que na verdade continua significando? Na época, o Trump ele começou a falar que ele ia drenar o pântano. O que isso significava? Que ele ia procurar, lá dentro da administração dele, lá em 2016, primeiro mandato do Trump, tá? Isso não é de agora, não. Ele disse o seguinte: eu vou drenar o pântano, eu vou tirar todo mundo que está infiltrado no governo, vou tirar esses seres, esses monstros do pântano, vou extirpar esses seres e vou deixar tudo limpinho, tudo drenado. Vou tirar esse pessoal que boicota os Estados Unidos. Esse é o sentido dessa expressão. Ou seja, tirar os infiltrados. E são muitos. Então ele falava, drain the swamp in Washington, D.C. Então, na capital, Washington, ele estava dizendo, o pântano tem que ser drenado, porque tem muito infiltrado. Só que o que aconteceu? Ele não fez. Por algum motivo, o Trump não conseguiu drenar o pântano. Ele ainda não tinha experiência como presidente dos Estados Unidos, aquele foi o primeiro mandato dele. Ele ainda estava meio bobo com algumas coisas. Ele só foi aprender a lição depois. E o pântano não foi drenado, ou não foi corretamente drenado, ou suficientemente drenado. O que aconteceu? Em 2020, eleição do Biden, que todo mundo, mas isso aqui é falado assim de forma aberta, até na televisão, todo mundo sabe que essa eleição foi roubada. Inclusive aqui nos Estados Unidos, aqui não é Brasil não. Aqui, isso é falado dessa forma, na internet, na televisão. O próprio Trump fala, a eleição de 2020 foi roubada. Assim, nesses termos. E sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Porque aqui nos Estados Unidos existe uma coisa chamada liberdade de expressão, coisa que já acabou no Brasil há muito tempo. As pessoas não conseguem nem imaginar no Brasil o que é você chegar e falar que a eleição foi roubada. Em ditaduras você não pode falar isso. Ditaduras tal como a do Brasil. Mas aqui pode. Aqui ninguém nem pensa nessa possibilidade de não poder falar algo parecido. Então aqui as pessoas falam mesmo, na maior, a eleição de 2020 foi roubada. E é isso aí, e fica por isso mesmo. Acredite se quiser. O brasileiro ele já se desacostumou ao que é a liberdade. Havia liberdade no Brasil. Até antes de 2019 tinha. Acabou em 2019. Com os inquéritos. Então aqui você pode falar isso. Ele aprendeu. Ele foi garfado em 2020. E agora, já com a experiência do primeiro mandato, tendo sido garfado em 2020, ele voltou agora com a expertise. E não apenas com a expertise. Ele voltou com sede de vingança e fazendo o dever de casa. Então ele começou a remover os elementos indesejáveis, os elementos nefastos, aqueles que estavam boicotando o governo dele, boicotando o mandato dele, de dentro do governo. Então, isso é você aniquilar o seu inimigo. Não é aniquilar fisicamente, matar fisicamente a pessoa. Não é aniquilar o seu inimigo, é você retirar os poderes das mãos dele. Isso é você aniquilar. Então ele está promovendo agora, pessoal, um verdadeiro massacre ao Deep State. Deep State são as profundezas do Estado, que é o que a gente chama no Brasil de o sistema. O sistema não vai deixar. O mecanismo, né? O mecanismo, que nem aquela série, né? O mecanismo não vai deixar, o sistema não vai deixar. Porque a gente
não sabe nomear ali, às vezes, a gente até sabe, né? Mas tem muita gente ali que está infiltrado no sistema que não é famosinho, que é uma peça da engrenagem, mas você não vê. A gente vê aquelas peças que estão ali muito visíveis. Por exemplo, Alexandre de Moraes, peça muito visível e notória do sistema. Mas outras tantas pessoas, funcionários públicos, funcionários comissionados, que são colocados ali para fazer o trabalhinho. Tudo isso aí é o sistema. Então tem boa parte do sistema que a gente não vê, que é o que eles chamam aqui de deep state. É o estado profundo, que a gente chama de sistema. Então ele está fazendo agora, o Trump, um verdadeiro massacre. Essa é a palavra. Massacre ao deep state. E até os inimigos do Trump não imaginavam que ele viria com tamanho sangue nos olhos, assim, com tamanha violência. Violência, não violência física, mas violência mesmo no uso do seu poder. Ele está usando tudo o que ele pode. E está realmente, agora sim, no primeiro mandato dele, ele bobeou. Foi garoto, inexperiente, foi bobo. Mas agora não. Agora ele voltou com sangue nos olhos. E logo na primeira semana do governo, a gente nem completou ainda 2 semanas, pessoal. Ele realmente está fazendo um massacre. Olha isso aqui. Ele começou agora demitindo todos os promotores que atuaram no 6 de janeiro. Então, aqueles promotores que foram parciais no 6 de janeiro para perseguir pessoas inocentes, prender pessoas inocentes, fora demitidos. Os computadores desses promotores foram trancados, não podem mais usar, foram apreendidos, e esses promotores foram escoltados para fora dos prédios. Imagina você a vergonha. Olha, o promotor, você foi desonesto, você utilizou de forma indigna o seu cargo para perseguir pessoas inocentes por motivos políticos, e agora você está perdendo o seu cargo, seu computador está sendo aqui trancado, apreendido, tá? E, né, com todo respeito, vamos mandar aqui um camarada, né, um armário de 2 metros, colocar aqui a mão no seu ombro e te escoltar carinhosamente para fora do prédio. Estamos conversados? Pois é, isso não vai acontecer. Isso aconteceu. Aconteceu essa semana. Vocês conseguem imaginar algo parecido no Brasil? No Brasil, a coisa não seria assim tão simples, porque os promotores não poderiam ser demitidos assim como a ordem executiva do presidente da República. Mas poderiam sim. Aqueles, né, mudando o regime, entrando um PGR digno, poderia sim abrir imediatamente uma investigação, um inquérito contra todos aqueles que se utilizavam de forma predatória dos seus cargos e instaurar procedimento contra eles, pedindo não só a responsabilização penal, como, consequentemente, a perda dos cargos. Mas, para isso, teria que realmente fazer uma modificação na PGR e no STF. Aqui nos Estados Unidos isso é mais fácil, certo? Ó, o David Sundberg, que foi diretor do FBI, que comandou as investigações do 6 de janeiro, também foi demitido. Tá fora. Então veja vocês como que o Trump está lidando com as pessoas que fizeram tão mal a ele e aos Estados Unidos. Pessoas que perseguiram inocentes por motivos políticos. Então, não só os pequenos ali, os promotores pequenos, mas também o diretor do FBI responsável por essa investigação. Tá fora. Demitido. Mais uma aqui. 51 ex-oficiais de inteligência que espalharam desinformação sobre o laptop do Hunter Biden. Lembra dessa história que eles tentaram encobrir? Todo mundo que falava a verdade sobre o tal laptop do inferno do filho do Biden,
todo mundo que falava isso, que falava a verdade, era censurado. Era processado. Então, esses oficiais de inteligência que atuaram nessa desinformação, querendo desmentir o que era uma verdade, que esse laptop realmente existia, que havia sim conteúdo criminoso nele, inclusive envolvendo menores. Esses 51 ex-oficiais também foram demitidos, né? Eles estão proibidos, inclusive, de entrar em prédios do governo. Então, assim, a humilhação está sendo no limite. O Trump está fazendo tudo o que ele pode fazer para retaliar ao máximo essas pessoas que tanto fizeram mal a ele e aos Estados Unidos nos últimos anos. Então, qualquer propriedade federal, esses agentes estão proibidos de entrar. Eles entraram em uma lista negra. Vocês estão percebendo que aquilo que eu, o Paulo, o Alan, a gente fala há tanto tempo a respeito do banimento de certas figuras brasileiras aqui nos Estados Unidos, aquilo ali que tanta gente estava dando risada, né? Risinho, né? Como diria Olavo de Carvalho, né? Risinho, como é que é? Risinho, sei lá como é que ele falava, risinho de canto de boca é argumento de quenga. Coisa assim. Ele usava outras palavras mais diretas, mas vamos evitar os palavrões. Vocês estão percebendo, então, que o Trump gosta de banir as pessoas de entrar nas propriedades do governo. Pessoas indesejáveis de entrarem, de penetrarem nas dependências do governo. O que será, então, que ele deve estar com vontade de fazer com pessoas indesejáveis que sequer são americanas e estão fazendo mal a americanos e empresas americanas? Essas pessoas não vão nem ser proibidas de entrarem em prédios do governo americano, elas vão ser proibidas de entrarem nos Estados Unidos. Então, aquilo que eu, Paulo, Alan, a gente está falando há tanto tempo e tanta gente dando risada, continuo batendo meu pé aqui dizendo que vai acontecer. Eu já dizia lá ano passado que ia acontecer, agora eu repito e repito de forma ainda mais incisiva. Vai acontecer. Eu não estou vendo nem mais chance disso não acontecer. Não, antes desse aqui. Tem dois ex-agentes da CIA que foram banidos também permanentemente de entrarem nos prédios americanos, que é o John Bolton e o John Brennan. O John Bolton foi conselheiro de segurança nacional do Trump, traidor. E o John Brennan foi ex-diretor da CIA, também traidor, banidos permanentemente de entrarem em prédios do governo. Então, tá sobrando para todo mundo. Não importa o status do sujeito. Ele não tá nem aí. Ele realmente está drenando o pântano. Como ele disse que ia fazer lá em 2016, não fez, está fazendo agora, nas 2 primeiras semanas. Ele aprendeu a lição. Aqui, olha, Casa Branca diz que cartéis do narcotráfico têm uma aliança com o governo do México. Então, ele não está economizando ninguém. Ele simplesmente chegou e falou, olha, o governo do México não está nem aí, e o México é aqui do lado, faz fronteira com o Texas. Ele não está nem aí. Se vai desagradar o governo X, o governo Y. O cara não está nem aí de desagradar o cara que está aqui do lado, fazendo fronteira com ele. Ele vai lá e fala, realmente, falei mesmo. O governo do México tem aliança com narcotraficante, é narcoestado. E é isso aí. Durma-se com um barulho desse, chupem essa manga. E eu vou te dizer, e vai ficar por isso mesmo. Quer dizer, olha como ele está tratando o governo que é vizinho aqui dele. Que vai ganhar, inclusive, a extensão do muro. Imaginem vocês o que ele não estaria disposto a fazer com um país da América Latina, como o Brasil. Imagine o que ele não estaria disposto a falar do Lula ou do Alexandre. Vocês estão percebendo que ele agora não está nem aí
Ele não tá nem aí para diplomacia. Ah, deixa eu ser... Vou só fazer uma ressalva aqui para a China. A China, ele não menospreza assim, não. Ele até convidou o Xi Jinping para a posse. Então, com a China, ele tem um pouco mais de tato. Agora, México, Venezuela, Colômbia, vocês viram o calor que ele fez o presidente da Colômbia passar. Falou, não vai deixar meu avião descer aí não, para entregar os deportados da Colômbia? Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Pois a partir de agora, 25% em cima de todos os produtos colombianos. A partir de agora, nenhum oficial da Colômbia, nenhuma autoridade entra nos Estados Unidos, nem os seus familiares. O bicho pegou. Na mesma hora, o presidente da Colômbia falou, opa, peraí, não é bem assim não, é brincadeirinha. Pode deixar que eu vou mandar o meu próprio avião buscar os meus conterrâneos. Era brincadeira. Então ele não tá nem aí. Aquela diplomacia de antigamente, não podemos ser muito duros, né? Vamos tentar pegar leve aqui para manter, né, as boas relações. O Trump não está nem aí. Então ele meteu essa na maior. É isso mesmo, o governo do México tem aliança com o narcotráfico. Durma-se com barulho desse, o problema é de vocês. A verdade é essa. Então, olha o que ele não vai estar disposto a falar do Lula e do Alexandre quando chegar a hora. Não chegou ainda. Não chegou ainda, mas vai chegar. Vai chegar. Daqui a pouco, né, falando de aliança com o narcotráfico, etc e tal, daqui a pouco, não vai tardar o Trump forçar que se dê andamento no caso Hugo Carvajal, que é aquele alto comandante, né, das Forças Armadas da Venezuela, que era o braço direito do Hugo Chávez, que foi preso na Espanha, foi extraditado e agora está aqui em Nova York. Vamos ver como é que vai ser essa delação do Carvajal, porque ele está perdido. Ele está perdido. A única chance dele se safar de uma pena, ou pena de morte, ou uma pena perpétua, é fazendo uma delação. E vai sobrar para todo mundo, inclusive para o Lula, para Maduro. Vai sobrar para essa galera toda do Foro de São Paulo, porque o Carvajal sabe tudo. Então, bom, a gente está aguardando isso há muitos anos, né? E eu quero ver o desfecho dessa história. E algo me diz que o Trump vai forçar politicamente que esse processo ande. Você vê que ele está demitindo todo mundo que usa seu cargo politicamente. Então, se tem alguém atrasando esse processo, em algum momento essa pessoa vai ser pressionada. Ou a renunciar, a entregar o cargo, ou a tocar o processo. A administração Trump vai cancelar vistos de estudantes que participaram de manifestações pró-palestinas. Então, sabe aquele estudantezinho, aquela estudantezinha super descolada, franjinha, papai ausente, cabelinho azul, né, que fala dele, como é que é? Amigues, colegas. Esse pessoal woke, que defende, né, a causa do gay, e mesmo assim defende a Palestina. Esse pessoal deixa rastro. Vai ter foto deles em manifestação, vai ter videozinho circulando dessas pessoas gritando palavras de ordem pró-Palestina, pró-Hamas. Vai ter. E isso tudo vai chegar nas mãos do pessoal do novo governo Trump. Então, esse pessoal que odeia os Estados Unidos, mas está aqui sugando tudo o que de melhor os Estados Unidos podem oferecer, esse pessoal vai perder o vistozinho de estudante. E eu acho isso muito justo. Muito justo. Por que eles vão permitir, no território deles, pessoas que estão apoiando publicamente o inimigo? Por quê? Então tá certo. Mais uma vez, vejam que o Trump se manifesta em cortar visto. Já viram que ele gosta de cortar visto, né?
Alexandre, já viu que ele gosta de cortar visto, né? Então vocês percebem pelo comportamento dele que aquilo que eu, Paulo, Alan vimos falando há tanto tempo tem uma razão de ser. Não é teoria da conspiração, não é clickbait, espera só 72 horas. Não é tic-tac, nunca foi. Porque a gente já sabia que isso aqui ia acontecer. Ele adora cortar um visto. Nós chegamos agora a 10 mil telas sintonizadas no TV Injustiça. Ó, esse jornalista estava anunciando no Twitter que o Pentágono, né, vocês conhecem aquele prédio do Pentágono, né, que sempre é filmado de cima por conta das 5 pontas. O Pentágono, que é o setor ali de inteligência e estratégia dos Estados Unidos, tem lá a parte onde eles recebem a imprensa, onde fazem as coletivas de imprensa. E aqueles veículos maiores, aqueles veículos do establishment, tipo o Globo, CNN no Brasil, sabe? Esses veículos vão perder o cercadinho deles. Tá aí. Saem NBC, New York Times, NPR, Político. Então, esses grandes veículos do establishment vão perder o cercadinho deles dentro do Pentágono. Entram One American News, Breitbart. Aliás, o Twitter do Breitbart é muito bom. Acompanhe. Eu sigo há muito tempo. New York Post, HuffPost. Ou seja, esses veículos, tidos como mais conservadores, ganharam o espaço de imprensa dentro do Pentágono. Ele está fazendo o dever de casa bem direitinho, né? Saiu agora uma matéria no The Guardian sobre a vingança do Trump. E essa agenda de vingança, ele está dizendo aqui, chocou os funcionários, inclusive aqueles insiders, aquelas pessoas que estão lá por dentro, infiltrados. Eles não acharam que ia ser tão ruim. É isso que está dizendo aí a manchete do The Guardian. E eu vou ler aqui para vocês o que diz essa matéria. Ela fala assim, que todos esperavam, né, alguma retaliação, mas o que está vindo é uma vingança intensa. Os trabalhadores do governo federal ficaram chocados com a reviravolta causada pelo retorno de Trump, em meio a sinais de que ele está empenhado em se vingar de uma burocracia que ele considera ser um deep state, que anteriormente o frustrou e o perseguiu. Desde que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, o presidente entrou em uma onda de vingança contra figuras do alto escalão que anteriormente o serviram, mas ganharam a sua inimizade ao menosprezá-lo ou criticá-lo em público. Ele retirou a proteção do serviço secreto de 3 funcionários da Segurança Nacional do alto escalão. John Bolton, até falei aqui dele, ex-conselheiro de Segurança Nacional, Mike Pompeo, que foi diretor e secretário de Estado e da CIA, e Brian Hook, ex-secretário, ex-assistente do secretário de Estado, embora todos sejam alvos de assassinato em uma lista de alvos do governo iraniano. O mesmo tratamento foi dado a Anthony Fauci, lembram do Dr. Fauci, né? Na época da emergência sanitária. O especialista em doenças infecciosas que irritou Trump depois de se juntar à força-tarefa da Casa Branca que enfrenta o vírus e que também enfrentou ameaças de morte. Trump também demitiu figuras de alto nível de funções governamentais por meio de mídia social e privou 51 ex-funcionários, a gente falou ainda há pouco, de inteligência de suas autorizações de segurança por desacreditarem relatórios sobre o laptop de Hunter Biden como possível desinformação russa. No entanto, enquanto os adversários mais conhecidos de Trump possivelmente esperavam uma medida de vingança, e em alguns casos, como o de Fauci, foram perdoados por Biden para protegê-los da acusação, uma vingança mais intensa pode ter sido sentida por funcionários públicos anônimos que estavam menos preparados. Ou seja, tinham esses funcionários públicos anônimos
É aquele pessoal que é desconhecido, mas faz parte do Deep State e permanecia lá infiltrado. E agora esse pessoal tá que não passa nem Wi-Fi. Eles não esperavam essa violência, né, no uso do poder por parte do Trump. Continua aqui a matéria do The Guardian. Ó, batemos aqui agora 10.815. Alguns altos funcionários anteviram o que ia acontecer e renunciaram antes de seu retorno. Ou seja, teve gente que, quem tem medo, né? Teve gente que se pirulitou antes de sofrer as consequências. Mas outros funcionários adotaram uma atitude de esperança para o melhor, apenas para ficarem chocados com o que os esperava, de acordo com informações privilegiadas. Trabalhadores federais denunciam a tentativa de Trump de forçar demissões em massa como piada cruel. O refrão mais comum que estou ouvindo de pessoas que saíram, mas ainda estão falando com pessoas internas é, abre aspas, eu sabia que seria ruim, mas não achei que seria tão ruim, disse Mark Bergman, um advogado democrata veterano que esteve em contato com alguns daqueles que temem ser alvos da retaliação que Trump prometeu repetidamente na campanha. Então o pessoal sabia que ia ser ruim, mas não esperava que fosse tanto. Está sendo muito pior do que eles esperavam. E certamente, assim como, agora comentário meu aqui, meu Ludmilla, assim como esses funcionários, né, lá das internas de Washington não pensavam que ia ser tão ruim, certamente tem gente lá em Brasília que também não pensava que ia ser tão ruim. Se é que vocês me entendem. Entre os expurgados estão advogados que foram designados para a investigação de Trump pelo promotor especial Jack Smith nas investigações sobre as suas tentativas de derrubar a eleição presidencial de 2020 e sobre a retirada de um conjunto de documentos confidenciais da Casa Branca. Então teve muita gente boicotando o Trump de dentro. Dentre eles, esses caras que atuaram nessas investigações contra ele. Ele sofreu muito assédio judicial, né? Também foram alvos cerca de 30 fiscais do governo, conhecidos como inspetores gerais e responsáveis por erradicar a corrupção e irregularidades. Eles foram demitidos em massa na noite de sexta-feira passada, sem o aviso prévio legalmente exigido de 30 dias ao Congresso. Então, ele simplesmente está expurgando a galera sem aviso prévio. É o que a gente fala lá no Rio de Janeiro, né? Tá passando o rodo. Um possível motivo para a queixa de Trump sobre o grupo é que foi um inspetor-geral que inicialmente informou ao Congresso que ele estava pressionando indevidamente a Ucrânia a investigar Joe Biden durante a sua última presidência, levando ao seu primeiro impeachment. Cerca de 60 funcionários de alto escalão da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, foram colocados em disponibilidade após serem acusados de tentar contornar a ordem da nova administração de congelar todas as operações de ajuda em todo o mundo. Então, o pessoal daqui, que não estava obedecendo a ordem do Trump de congelar essas operações de ajuda no mundo todo, esse USAID faz operações de ajuda a países em necessidade e tal, o Trump mandou congelar e esses funcionários ainda estavam tentando contornar a ordem do Trump. Colocou todo mundo em disponibilidade. Outros funcionários seniores se viram transferidos das suas áreas de especialização para funções muito menos relevantes, depois de não demonstrar um padrão aceitável de lealdade a Trump. Então teve gente até que não perdeu o emprego, mas perdeu posição. Né? Sofreu a promoção ao contrário, né? Desceu na carreira. Funcionários de longa data da Divisão de Direitos Criminais e Civis do Departamento de Justiça foram transferidos para unidades recém-criadas, destinadas a ajudar a reforçar a repressão à imigração do governo nas chamadas cidades-santuário. Cidades-santuário são aquelas cidades consideradas como sendo friendly, são amigáveis aos imigrantes, inclusive os ilegais. Eles chamam de cidade-santuário. Então agora estão mandando um monte de funcionário para essas cidades-santuário para reprimir mais intensamente a imigração ilegal. As pessoas estão sendo transferidas, demitidas ou de outra forma colocadas sob pressão, se não forem capazes de dizer que estão alinhadas com a missão, que é a frase usada pela equipe de transição para significar que você vai cumprir as ordens do presidente. Ou seja, ele chega e pergunta, você está alinhado com a missão? Isso quer dizer o quê? Você está alinhado com as diretrizes aqui do Trump?
Então vai ter que dançar conforme a música. Senão, você está fora. Então, quem não está exatamente aliado, ou está sendo demitido, ou está sendo transferido, ou está sendo colocada em disponibilidade, ou está sofrendo pressão. Tá o inferno. Esquerdista dentro do governo está sofrendo pressão. No mínimo. Isso se não foi demitido já. Há sinais sinistros de que o espírito de retribuição continuará ou piorará. Vai continuar tendo retaliação. Trabalhadores federais foram avisados das consequências adversas se não denunciassem os seus colegas que se recusaram a cumprir os programas de expurgo da diversidade, equidade e inclusão, aqueles programas DEI, diversidade, equidade e inclusão. Então, assim, o pessoal está tendo que alertar sobre aquelas pessoas que permanecem nos quadros, mas permanecem sendo inimigos. Uma ordem executiva intitulada Ending the Weaponization of the Federal Government. Weaponization é um verbo. Eles usam essa palavra. Como é que eu vou dizer? Não existe uma tradução para o português, né, de weaponization. Seria utilizar da estrutura estatal e judicial como arma para perseguir os seus inimigos. Que vem da palavra weapon, arma. Weaponization. Então, seria isso aí, não existe uma palavra no português para isso. Seria tudo isso aí que eu falei. É você utilizar uma estrutura governamental como arma. Então, tem uma ordem executiva intitulada dessa forma, né? Ending the Weaponization of the Federal Government. Então, essa ordem executiva está sendo descrita como sendo um roteiro mesmo de retaliação. Como ele vai retaliar quem se utilizou da weaponization contra os inimigos durante todo esse tempo. Ele instrui o Procurador-Geral e diretor da Inteligência Nacional a revisar as atividades de todos os departamentos e agências que exercem autoridade de aplicação civil ou criminal nos últimos 4 anos, incluindo o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão Federal de Comércio. Todas as agências envolvidas em investigações criminais de Trump após 2020. Joel Hirschhorn, um advogado de defesa veterano de Washington, que defendeu manifestantes políticos durante a era Nixon, chamou a ordem de o roteiro mais claro de retaliação que você verá. Aí esse advogado aí falou, olha, isso aí é realmente um roteiro de retaliação. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E é isso aí. Eu não li o artigo todo não. Sobraram algumas partes que eu não li, mas vai ficar muito grande. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam como é que a coisa está sendo vista por aqui. E realmente o bicho está pegando. O bicho está pegando. O Marco Rubio escreveu um artigo no Wall Street Journal. Um artigo de opinião. E ele diz aí, olha, a era de deixar a América Latina em segundo plano acabou. E olha, agora, mesmo a América Latina vai ser olhada com lupa pelo governo americano. Então ele diz aí que os agentes, diplomatas da diplomacia dos Estados Unidos negligenciaram, né, o Ocidente por muito tempo. Chegou a hora de voltar a olhar para esses países. O Marco Rubio, que hoje é o secretário de Estado, é aquele cara que tem a caneta para cancelar os vistos, sabe? É esse cara aí. Falou que vai olhar para a América Latina. É ele, Marco Rubio. Estão ligando Lé com Cré? Estão ligando? Estão ligando os pontinhos? Estou deixando claro? Ou precisa deixar mais claro? Eu acho que eu estou desenhando aqui, né? Aí, enquanto o Marco Rubio estava mandando esse recadinho para a América Latina no Wall Street Journal, enquanto isso, né, ao mesmo tempo, a Maria Elvira Salazar, sabe? Aquela que levantou a foto do Alexandre no Congresso americano, estava lá na Fox News, corroborando a mensagem do Rubio. Estava lá. Falando, realmente. A gente vai olhar, sim,
para a América Latina. Inclusive, a origem dela é cubana. Ela conhece, sabe de ditadura. Não está nem um pouco satisfeita com Alexandre. E isso eu vi com meus próprios olhos, porque eu fui na reunião com ela. Reunião promovida pelo Paulo Figueiredo. Ela não está gostando de nada do que está acontecendo no Brasil, não. Tá? Eu sou fonte primária, tá? Eu estava lá na reunião e ouvi direto dela falando. Saiu da boca dela. Eu sou fonte primária. Não foi ninguém que me falou. Fui eu que ouvi dela. Certo? Então, pessoal, se o Trump ele tivesse ganhado as eleições de 2020, se ele não tivesse sido garfado, eu acho que ele não teria se dado conta de certas coisas. Ele ter sido garfado em 2020, talvez tenha sido, assim, providencial para ele ter ficado esperto e estar fazendo isso agora. Talvez se ele tivesse realmente sido reeleito, ele ia levar as coisas ali e tal, ia estar tudo meio que dentro da normalidade, que ele já estava acostumado. Talvez ele não tivesse entendido, talvez não tivesse drenado o pântano durante o governo, um segundo governo. Mas ali as coisas aconteceram de forma muito graves para ele. Ele foi garfado, ele sofreu intenso assédio judicial, perseguição mesmo da justiça aqui nos Estados Unidos, nada que se compare ao que está acontecendo no Brasil. No Brasil é muito pior, mas aqui ele sofreu também. Então é isso, né? Os bichos do pântano, eles continuariam boicotando o governo do Trump de dentro, se ele tivesse ganho em 2020. Mas como ele foi garfado, ele aprendeu a lição. E agora ele aprendeu como que ele deve tratar o Deep State. Para a gente terminar aqui, grupo da OEA virá ao Brasil para avaliar liberdade de expressão. Visita de 9 a 14 de fevereiro se dá em um contexto em que políticos da direita classificam decisões do STF como censura. A OEA passou os últimos anos recebendo petições dos brasileiros, inclusive da galera do 8 de janeiro, dos políticos, contra o Alexandre, por causa da censura no Brasil, liberdade de expressão, perseguição, por motivos políticos, etc. e tal. Até agora, a OEA não tinha feito nada. Trump entrou no poder há 2 semanas. E ele já, já resolveram se coçar. Até porque não tem muito tempo, ano passado a gente descobriu que quem financia mesmo, joga a maior quantidade de grana dentro da OEA, são os Estados Unidos, são os pagadores de impostos americanos. E o Trump já ameaçou, os deputados também, de cortarem a verba da OEA, ou seja, aquele cabidinho de emprego maroto, vai acabar. Se vocês não fizerem o trabalho de vocês, por que o pagador de impostos dos Estados Unidos vai ter que continuar gastando dinheiro com essa porcaria dessa instituição que não está fazendo nada? Está recebendo um monte de denúncia e não faz nada. Ué, vamos cortar a verba, não está fazendo nada. Rapidinho se coçaram e já marcaram a visitinha no Brasil. Já pegaram a pipoca? Eu já. Tá? É ser muito inocente dizer que a visitinha da OEA no Brasil não tem nada a ver com a posse do Trump. É só uma mera coincidência, tá? É uma mera coincidência. Ameaçaram cortar a verba da OEA porque a OEA não estava fazendo nada, estava recebendo um monte de denúncia e não estava fazendo nada, Trump tomou posse, aí resolveram magicamente levantar o popô da cadeira e se movimentar. Bom, se vocês acham que isso é mera coincidência, tudo bem, não pode fazer nada. Eu não acredito nessas coincidências. Agora vão ter que mostrar, né, a que vieram, vão ter que mostrar serviço, vão ter que justificar esse dinheiro aí do pagador de impostos americano, vão ter que justificar o dinheiro que banca, né, o empreguinho deles na OEA. Vão ter que fazer alguma coisa. Agora a gente está olhando de lupa. Patriota, se vocês ainda não é inscrito no canal da juíza Ludmila Grilo, vai lá e inscreva no canal dela. O canal dela chama TV Injustiça, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.